Hoje é terça, 26 de novembro. Entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 21h30 no Allianz Parque, Botafogo e Palmeiras. Jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Se o Glorioso vencer, reassume a liderança da competição nacional. Um resultado negativo praticamente tira o Botafogo de qualquer chance de título brasileiro. E o empate deixa a competição ainda bastante equilibrada, sem a possibilidade do confronto direto. Tudo, mas tudo mesmo, em relação a Botafogo e Palmeiras nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você ainda não entrou na Parimat, tá dando mole, link tá aqui embaixo no nosso primeiro comentário, o QR Code tá aqui na tela. Entre na Parimat, veja todas aquelas possibilidades que a Parimat tem em relação a palpites esportivos. Ela é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você não fez o cadastro, faça. Se utilizar o cupom Franklin, você tem bônus no seu depósito inicial. Além disso, você tem que ter mais de 18 anos, tem que jogar com responsabilidade, porque só assim você pode se dar bem. Entre agora na Parimat. Hoje, às 21h30 no Allianz Parque, Botafogo e Palmeiras. Decisão do Campeonato Brasileiro. O Glorioso entra precisando da vitória devido às últimas atuações que fizeram com que o Botafogo perdesse a vantagem que tinha para a equipe alviverde, porém nada está acabado. O Botafogo depende exclusivamente dele. O técnico Arthur Jorge deve ter força máxima. Isso, claro, se você não tiver nenhum tipo de problemas físicos, né? Já que os jogadores passam por exames médicos, exames clínicos, para você poder colocar as melhores peças. Se tudo estiver da melhor maneira possível, o Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. É o time que no sábado deve jogar a final da Copa Libertadores contra a equipe do Atlético Mineiro. O jogo de hoje será transmitido pela Globo e pelo PFC. Globo para boa parte do país e pelo PFC para todo o território nacional. O Botafogo tem que ter a consciência de que a partida de hoje ela precisa ser jogada. Eu acredito que nós não enfrentaremos um adversário que fique totalmente lá atrás. O Palmeiras tem a vantagem, deve jogar com esta vantagem, não deve se expor freneticamente, mas o Botafogo ele vem de bons confrontos contra a equipe alviverde. Nos últimos jogos que nós tivemos contra eles, só perdemos aquele fatídico do ano passado. Nos outros, tem tido um bom desempenho e com isso segue lutando ali pelos títulos que está disputando na temporada. É jogar bola. Bola por bola, eu acredito muito no Botafogo e essa vitória de hoje, se tudo acontecer da melhor maneira possível, pode ser a nossa arrancada para o título nacional. Para falar os pontos fracos e os pontos fortes da equipe do Palmeiras, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Palmeiras para projetar o confronto direto pelo Brasileirão, né? Líder e vice-líder na noite dessa terça-feira. Palmeiras assumiu a primeira posição, os mesmos 70 pontos do Botafogo, 21 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, fez 57 gols, tomou 28. É o time que mais ganhou, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Nos últimos 18 jogos, só 2 derrotas. Vive ótimo momento o time do Palmeiras com 3 vitórias seguidas. Em casa, são 6 jogos seguidos de invencibilidade. Nas últimas 18 partidas, 14 vitórias e só 1 derrota, 80% de aproveitamento como mandante no ano. No Brasileirão, tem a terceira melhor campanha jogando em casa. Vamos então à análise defensiva. O time do Palmeiras tem como maior dificuldade a questão do jogo pelos lados. E isso está totalmente ligado à questão dos seus 2 laterais, por motivos diferentes. Na direita, o Marcos Rocha, por causa do físico. Ele é um lateral que costuma subir, a não ser quando o Palmeiras joga com 3 volantes, ele segura, com 3 zagueiros, e ele segura às vezes como um zagueiro pela direita. Mas esse não tem sido o esquema usado pelo Palmeiras, tem jogado no 4-3-3 e ele como lateral de fato. Quando o Marcos sobe, e ele tem vocação ofensiva, ele tem dificuldade na recomposição por causa do físico, idade avançada, então abre-se um espaço por ali para os pontas esquerdas adversários. Do outro lado, na lateral esquerda do Palmeiras, quem tem jogado de titular é o Caio Paulista, que não é lateral de formação, começou a carreira como atacante. Mesmo que ele não suba muito, e às vezes ele sobe, mesmo quando ele está plantadinho ali atrás, ele tem dificuldade no traquejo defensivo, quando pega um ponta, como o Luiz Henrique, que cisca, que parte para cima. Falta mesmo o cacuete de marcador. Então são opções importantes, né, para o Botafogo tentar utilizar e jogar e basear o seu jogo em cima dos 2 laterais que são vacilantes. E eles têm problemas na marcação, tanto na individualidade, como eu citei agora, como também oferecendo corredor ao subirem para jogadas longas e contra-ataques. O Palmeiras
é um time suscetível ao contra-ataque dos adversários. É só a gente lembrar que na vitória de 2-1 em casa na Libertadores, o Botafogo encaixou um gol assim, numa jogada um pouco mais longa, espetada. Então, e no jogo do Brasileirão também. Então, é possível a gente explorar esse ponto fraco do Palmeiras. Palmeiras que normalmente joga com uma linha de 4 na defesa e 2 volantes de marcação, mas que chegam mais ao ataque, principalmente para tentar chutar de média e longa distância. O Rios e o Aníbal, que também tem certa qualidade na saída de bola, etc. Essa linha de volantes um pouco mais adiantada pode gerar 2 cenários positivos para o Botafogo. Um é a pressão e perda de bola com recuperação, né? Pressão com perda do Palmeiras e recuperação por parte do Botafogo. E aí você vai abrir um espaço grande no meio campo e vai estourar lá na defesa. Você pode chegar até com superioridade, é o ponto 1. O ponto 2 é abrir esse latifúndio na intermediária para o chute de média e longa distância. O Palmeiras tem sofrido chutes de fora da área, gols de fora da área nos últimos jogos. Bahia, Corinthians, Fortaleza. Então, chutando com critério, não pode ser a erro de qualquer jeito, como o Botafogo fez nos últimos jogos. Mas com qualidade, nos pés certos, com espaço, dá para insistir e dá para tentar chegar, sim, ao gol dessa maneira. Outro cenário importante que mexe com a questão defensiva do Palmeiras é quando o Veiga vira volante. Não é o cenário mais comum, mas acontece de vez em quando e foi recente, inclusive, isso acontecendo. O Veiga às vezes entra no lugar de um outro volante, faz ele a função do segundo volante e o Maurício entra como titular no meio campo. Isso, claro, com o Veiga lá de trás, melhora o passe na saída de bola do time do Palmeiras, mas reduz o poder de marcação do Verdão por dentro. Eu não acho que o Palmeiras vai usar isso contra o Botafogo, porque não precisa ter tanto jogador criativo no meio campo, joga com a vantagem do empate pelos critérios de desempate, sabe que se fechar bem os espaços pode dificultar o Botafogo, mas é um desenho que pode acontecer durante a partida e que vai reduzir essa pegada no meio campo. Se acontecer, o Botafogo pode tirar vantagem. Pensando agora o Palmeiras no ataque. Joga com um centroavante, que pode ser Rony ou Flaco, 2 pontas, obviamente um de cada lado, e normalmente, como eu já expliquei, o Veiga centralizado, como meio campo. Os 2 volantes lá atrás e o Veiga com um pouco mais de liberdade e espaço lá na frente. O centroavante foi por muito tempo o Flaco, artilheiro do time na temporada. Mas de umas partidas para cá, depois da lesão, o Rony voltou a ser titular. Esse centroavante com mais movimentação permite um desenho diferente em alguns momentos do jogo, com o Rony abrindo pela ponta esquerda, função que ele já ocupou muito. O Felipe Anderson, que tem sido ponta pela esquerda, desce um pouquinho para virar meia e fazer dupla com o Rafael Veiga. Isso dá mais presença para o Palmeiras no meio campo, com mais qualidade na criação e fazendo um quadrado por ali. Então é um desenho que não exige mudança, né, de substituição, mas muda um pouquinho o jeito do Palmeiras jogar, então é importante ficar de olho nessa possibilidade de movimentação, principalmente do Rony caindo pelo lado. Palmeiras que aposta muito no chute de fora da área, com o Richard Rios, com o Aníbal, com o Gabriel Menino, quando ele entra, tem sido reserva, com o próprio Rony e com o Veiga. O Veiga com a bola rolando e com a bola parada nas cobranças de falta. Então é fundamental que o Botafogo evite fazer faltas na entrada da área, porque o Palmeiras tem um excelente cobrador que vive grande momento. O Rafael Veiga voltou a ser importante para esse time do Palmeiras, justamente nessa reta final. Tem a ver com a melhora de rendimento e de pontuação do time do Palmeiras, sim, porque o Rafael Veiga é o cara que consegue criar e encostar para ser um finalizador. E é o destino das bolas, normalmente, que vem roladas para trás quando o Palmeiras sobe pelos lados. Então, essa chegada do Veiga, o Botafogo precisa ficar muito de olho, porque ele está vivendo um grande momento, fazendo gol atrás de gol e decidindo os jogos. Então, tem que ficar de olho nele. Tem que ficar de olho também, claro, no garoto Estevão, o artilheiro do campeonato com 12 gols. Ele é o cara do lançamento, para receber bola longa, para partir para cima, para o drible, para jogada individual, para azucrinar os laterais, os zagueiros, e tem esse corte muito importante para dentro. E aí, se clarear, ele pode chutar e pode dar o passe. Ele tem 12 gols, 9 assistências, vive grande momento e é sempre o endereço dessa bola um pouco mais longa, que pode vir lá de trás, da zaga, do goleiro. Palmeiras é o time que mais tenta essa bola longa no Brasileirão, mas tem o 8º pior aproveitamento no fundamento, ou seja, insiste tanto que erra mais do que acerta. Embora quando acerte, seja sempre muito perigoso e assertivo. E o Palmeiras usa mais o lado direito, não só porque o Estevão tem um individual bom e vive grande momento. É porque o ponta do outro lado, o Felipe Anderson, não tem tanta movimentação para fazer esse corredor atacando, velocidade, contra-ataque, então insiste mais pela direita. O Felipe é um cara um pouco mais construtor, que às vezes vai tentar cair um pouco mais por dentro, reduzindo a movimentação. Então, são lados que jogam com pontas, mas com características diferentes. Palmeiras tem como força também a bola aérea, é o time que mais cruza no campeonato, tanto com a bola rolando quanto com a bola parada. Gustavo Gomes, Murilo, o Flaco quando joga, é importante
evitar que esses cruzamentos aconteçam, mas está muito esperto dentro da área para evitar que chegue nesses cabeceadores. Palmeiras, que com todas essas características ofensivas que eu trouxe, é o time que mais chuta no campeonato, mas é o 9º pior aproveitamento em acerto nas finalizações. Ou seja, finaliza meio que de qualquer jeito, no sufoco em alguns momentos. Se o Botafogo marcar bem, fizer um sistema defensivo encaixadinho, pode anular o Palmeiras. Quero encerrar com uma coincidência que é quase uma mensagem de otimismo para quem está meio descrente depois dos últimos resultados. O Botafogo já perdeu a liderança nesse Brasileirão. Foi depois de um empate contra um time baiano, 0-0 com o Bahia. Quem assumiu a liderança foi o Fortaleza. Jogo seguinte, com o Fortaleza. Vencemos. Agora a gente perdeu a liderança de novo, depois de um empate contra um time baiano. Vamos de novo enfrentar um novo líder. Que o final da história seja o mesmo. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. E fica aqui aquele recadinho da R3 Rental Car. Se você for para os Estados Unidos de férias, se você pensa em ficar alguns dias lá nos Estados Unidos curtindo as suas famílias, vou deixar o link aqui no primeiro comentário, o QR Code também está aqui na tela, com o que a R3 Rental Car pode te proporcionar em relação a um aluguel de carro, que você pode pegar o seu carro no aeroporto, deixar no aeroporto. Você tem várias possibilidades bem interessantes com a R3 Rental Car. Época de Black Friday, você tem desconto, você pode pagar com Pix, usando o seu cartão do Brasil, então são várias possibilidades que a R3 Rental Car te dá. Link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Leozão, memória alvinegra, e aí, o que tem de interessante em relação a Botafogo e Palmeiras? Fale aí com a gente. Fala TF, fala galera de casa, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o confronto entre Botafogo e Palmeiras. Podemos chamar de decisão do Campeonato Brasileiro? Podemos, porque chegam até aqui as equipes que cada uma à sua forma chegou jogando o melhor futebol da competição. Tanto Botafogo quanto Palmeiras têm 70 pontos na tabela de classificação. Vou contar uma coincidência aqui para vocês, tá? No primeiro turno, o Botafogo encerrou a 16ª rodada com 33 pontos e também estava empatado na primeira posição. Quem estava empatado com o Botafogo era exatamente o Palmeiras. Só que lá no primeiro turno, diferente do segundo, o Botafogo era quem tinha vantagem e era o líder da competição. Jogando no Newton Santos, vencemos por 1-0 com gol de Tiquinho e abrimos 36-33 contra a equipe do Palmeiras. Já no segundo turno, os papéis se inverteram. As duas equipes têm 70 pontos, mas é o Palmeiras quem lidera dessa vez no desempate. E o Botafogo precisa da vitória para abrir mais uma vez 3 pontos para cima do Palmeiras e seguir firme na busca pelo título brasileiro. São duas equipes que foram base da seleção brasileira de 1962, bicampeão mundial no Chile. O Botafogo era a base do time titular, mas no geral o elenco tinha como base Botafogo e Palmeiras. Foram as equipes que mais entregaram jogadores à seleção para ajudar na busca daquele título. Então é um duelo pesado de duas equipes que têm dedo em conquistas do Brasil em Copas do Mundo. Em jogos oficiais, as equipes se enfrentam desde 1940. Nós não queremos o resultado de 1940. 4-4 entre as duas equipes, um empate com muitos gols em 1940. São 106 jogos no total, com 32 vitórias do Botafogo, 34 empates e tristes 40 derrotas para o Palmeiras. Ou seja, não queremos o 35º empate, não queremos a 41ª derrota. Queremos sim a 33ª vitória. E lembrando com vocês de uma dessas 32 vitórias, vamos voltar no tempo para 2008, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, quando fomos até o antigo Parque Antártica e vencemos o Palmeiras por 1-0 com um gol de Wellington Paulista. Assim, encerramos o Campeonato Brasileiro de 2008. Estamos na reta final também do Campeonato Brasileiro de 2024 e esperamos que o Botafogo, assim como em 2008, também consiga a vitória na casa do Palmeiras. Agora falando só de 2022 para cá, jogando em São Paulo, números baixos, tá? Uma vitória, um empate e uma derrota. Desde que o Botafogo se tornou SAF, só jogou no Allianz Parque apenas em 3 oportunidades e conseguiu os 3 resultados possíveis. Repito, uma vitória, um empate e uma derrota. Porém, não perdemos para o Palmeiras lá desde 2022. Já no geral, são 7 jogos de 2022 para cá. 3 vitórias, 3 derrotas e um empate. Esse único empate foi exatamente
na Libertadores da América, que garantiu a nossa classificação para as quartas de final. Esses são os números históricos de Botafogo e Palmeiras, são as curiosidades que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, obrigado por sua participação, conto com vocês hoje em nossa live pós-jogo. Meus amigos, é jogar bola, é acreditar, é saber que o nosso time tem condições de vencer a equipe do Palmeiras e é jogar bola. E como eu falei aqui algumas vezes, bola por bola, eu acredito muito no Botafogo. O Palmeiras tem vencido jogos? Sim. A exceção do jogo contra o Grêmio, um futebol que você pode falar assim, nossa, o Palmeiras está acabando com o jogo. Não, você tem que marcar muito bem o Estevão, você tem que ter cuidado com o Rafael Veiga e usar os pontos fracos que a equipe alviverde tem. E claro, já sabemos, se o Botafogo estiver ganhando, no final do jogo nós teremos 1 milhão de chuveirinhos na área, porque é assim que o Abel Ferreira faz, né? Muita pressão, e eu só espero que o Wilton Pereira Sampaio faça uma arbitragem que não prejudique a gente e também não prejudique o Palmeiras. Que deixe o jogo acontecer, que não faça um jogo moroso, né? Que não atrapalhe o espetáculo. Beijos, fique com Deus, volto, se Deus quiser, às 23h30 com a nossa live pós-jogo, já de Buenos Aires, trazendo todas as informações sobre o nosso glorioso. Valeu, gente, tamo juntos, fogo neles, valeu!